Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje, como é de praxe, eu vou fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana. Como sempre eu peço para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar e para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fique à vontade. Além disso, né pessoal, não se esqueçam de nos seguir no Twitter e também no Instagram. Lembro que essas informações aqui são informações de mercado e também do nosso setor de análise, né? A última semana tivemos novamente o Ibovespa operando acima dos 100 mil pontos, algo que não acontecia desde o mês de março. Em termos de notícia, aí foi uma semana bastante positiva, começando com o IPCA aqui no Brasil, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, né, que é a nossa inflação oficial, teve alta de 0,26 em junho na comparação mensal, e o número veio abaixo, né? O mercado esperava uma alta aí de 0,30 e o indicador acumula só 0,10% em 2020. Continuamos com aquele cenário de inflação bastante acomodado, o que pode ajudar em mais um corte de 0,25 ponto percentual, pelo menos na taxa Selic na próxima reunião em agosto. Tivemos também vendas do varejo acima do esperado, lembrando que em termos de indicadores econômicos aqui, o Brasil estava devendo um pouco, né? A zona do euro, China, Estados Unidos estavam vindo melhores os indicadores. Nós tivemos uma alta de 14% de abril para maio e o mercado esperava uma alta em torno de 11%. E além disso, né, segundo números da Receita, o mês de junho teve o maior volume de vendas do ano, que sinalizaria sim uma retomada da economia aqui no Brasil, e eles conseguem conferir isso através da emissão de notas fiscais eletrônicas. Esse crescimento chegou a 15,6% na comparação com maio e 10,3% em relação ao mesmo mês do ano passado, e fora isso nós tivemos números de auxílio-desemprego vindo abaixo do esperado lá nos Estados Unidos. Para a próxima semana teremos aqui no Brasil o índice de atividade econômica de maio, né? Esse vai ser o destaque da semana, e lá fora, né, o principal destaque, o PIB do segundo trimestre da China, que vai ser divulgado na próxima quarta-feira, o principal destaque, tá? Aqui em relação ao mercado, né, pessoal, Ibovespa com alta de 3,37% na semana, baixa de 3,50 no ano, 13,50 no ano, SP novamente em alta, subiu 1,76 no ano, acumula abaixo de 1,42, e o dólar subiu 0,13 na semana, e no ano sobe aproximadamente 30%, e como eu comentei no início do vídeo, Bovespa novamente fechando aí acima dos 100 mil pontos. A última vez que eu vi aqui, S&P Futuro estava com alta de 0,51, Dow Jones Futuro com alta de 0,41, lembrando, né, que o nosso mercado futuro abre às 9 da manhã dessa segunda-feira. Em relação a alguns destaques aqui de alta e de baixa, IRB novamente, né, foi o principal destaque de baixa, caiu 4,95, ENDE 4,98, Raia Drogasil 13,5, Intermédica 3,11, Lopes Brasil 2,98, RNI Rodobem subiu 36,7, Profarma 21,4, Cogna 20%, Lojas Americanas 17%, Wilson Sons 16,7%. Cogna, nós tivemos o anúncio, né, do IPO da Vasta na Nasdaq. Inclusive eu fiz um vídeo, tá, pessoal, que fala a respeito da emissão de ações, né, aumento de capital de IRB, e fala a respeito de Cogna também. Se vocês derem uma olhadinha, eu coloquei na última sexta-feira. No IRB, inclusive, eu mostro ali o fato relevante com as datas para quem quer participar da oferta, tá? Que é positivo para o IRB, né, para eles conseguirem reajustar as contas aí da companhia, e Cogna também, né, num processo de desalavancagem, essa emissão de ações da Vasta, que já deveria ter acontecido no início desse ano, tá? Em relação ao Rodobens aqui, que foi o principal destaque de alta, né, 36,7%, nós tivemos prévias operacionais bem fortes, e o setor da construção civil vem aí com prévias operacionais fortes, bem acima até do que o pessoal aqui da análise esperava. Os lançamentos alcançaram, subiram 131% em relação ao primeiro trimestre desse ano, e as vendas líquidas subiram 122% em relação ao primeiro trimestre de 2020, lembrando, claro, que Rodobens é uma empresa menor, né, uma small cap, eles tiveram em torno de lançamentos aí 150 milhões de reais e vendas líquidas 168 milhões, tá? Mesmo assim, esse valor de 168 milhões é quase o triplo, né, em relação ao segundo trimestre do ano passado. Já a Profarma, aqui, que subiu 21,46%, anunciou que já contratou um grupo de bancos para coordenar uma potencial oferta de ações, um IPO, né, do seu braço de varejo, a D1000, que reúne as redes Drogas 1000, Farmalife, Drogarias Tamoio e também Drogarias Rosário, tá? A possível oferta tem a intenção de fortalecer essa área,
que conta aí com mais de 300 lojas, tá? A parte de varejo da Profarma. Já lojas americanas também, né, pessoal, em processo de emissão de ações, pode chegar a 7 bilhões de reais, é enorme essa oferta da lojas americanas, e além da capitalização da controlada B2W e investimentos na AME Digital, é possível pelo tamanho da oferta, sim, que eles tenham alguma aquisição no radar. Já o Wilson Sons subiu 16,7%, também divulgou prévias operacionais de junho, né, mostrando que movimentos em seus terminais portuários de container subiram 1,1% na comparação com o mesmo mês de 2019, né? Inclusive eu tinha falado na última semana ou na semana retrasada, tinha saído o movimento no Porto de Santos, que tinha sido recorde, né? Foi o melhor desde 2017. Já em termos de pagamento de dividendos, pessoal, temos Tenda ficando ex-proventos no próximo dia 13, amanhã, segunda-feira, vai pagar 18 centavos, ainda sem data, mas muito possivelmente vai pagar até o final desse ano. Já vindo para mais destaques aqui, o primeiro deles, a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, anunciou que aumentou a fatia na Dominion Natural Gas, empresa de gás norte-americana, agora eles têm quase 20% da companhia. Falando um pouquinho a respeito do setor elétrico, na semana passada a gente tinha conversado a respeito da conta Covid. Para vocês terem uma ideia, né, pessoal, como a situação do setor está ruim, com a inadimplência em alta, inclusive saíram os números de consumo de energia no Brasil, que recuaram 4,7% em junho, e nós tivemos também prévias operacionais de algumas empresas do setor, como por exemplo Energias do Brasil, e estão vindo ruins, né? Então a gente espera números baixos aí para o setor elétrico de uma forma geral. Das 53 distribuidoras de energia no Brasil, 49 já solicitaram, né, participar da conta Covid aí para conseguir empréstimos, né? Então a situação no setor elétrico, principalmente para as distribuidoras, não é boa no curto prazo, tá? Falando de Marisa, pessoal, informou que as lojas de rua estão com desempenho de cerca de 10% superior às lojas de shopping, né? Informaram também que a movimentação nas lojas está boa, né? Das 354 lojas que eles têm, metade são nos shoppings, e desse total de 354, 240 estão em funcionamento, e o presidente da empresa, né, o Marcelo Pimentel, comentou que a permanência das pessoas nas lojas está menor, até porque não tem essa questão do provador aberto, né, mas que o ticket médio está maior, então notícia positiva para a Marisa, que pode indicar uma tendência também para o setor. Falando um pouquinho a respeito do setor de proteína, as compras chinesas de carne bovina no Brasil saltaram quase 150% no primeiro semestre, né? Isso com números da Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafigo, e, inclusive a gente tem visto algumas plantas com restrição de vendas, mas esses números evidenciam, né, que o setor continua surfando um bom momento. A China foi o país que mais comprou carne bovina do país, segundo lugar o Egito, e depois nós temos o Chile. A Vale, pessoal, depois de quase 3 anos, né, fez uma emissão lá fora de títulos, 1,5 bilhão de dólares, né, aproveitando o momento aí para reforçar o caixa, lembrando que o minério está numa tendência positiva aí de alta nos últimos trimestres, né. E eu, como eu tinha comentado ali em relação à questão das empresas do setor de construção, mais duas aqui, destacando mais duas que também anunciaram prévias operacionais e que vieram positivas. No caso da Even, né, as vendas caíram quase 40% em relação ao segundo trimestre do ano passado, mas cresceram quase 18% em relação ao primeiro trimestre desse ano. Já no caso da MRV, eles tiveram uma normalização dos repasses do Minha Casa Minha Vida, né? Com isso, as vendas tiveram alta de 37,4% em relação ao mesmo período do ano passado, prévias muito fortes, né? Mas especialmente essa da MRV que veio espetacular, tá? Petrobras, né, pessoal, anunciou o início da fase não vinculante para venda de 5 termoelétricas, mais vendas de ativo que na nossa avaliação não são estratégicos para Petro e vão ajudar na desalavancagem da companhia, também positivo. Quem divulgou resultados do primeiro trimestre foi a Camil, tá, pessoal, que veio com resultados muito fortes, né? O lucro subiu 120%, chegou a quase 110 milhões de reais em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Lembrando que não foi atrasado o anúncio, tá, pessoal? No caso da Camil, o exercício social da empresa e das controladas termina no final de fevereiro de cada ano,
e para alinhar a data com o encerramento do exercício social com o ciclo da colheita de arroz, que é o principal negócio da empresa, né, eles divulgam só agora, tá? Então os números foram fortes, como eu comentei, especialmente no Uruguai. E lembrando, né, pessoal, que a Camil é líder no mercado de arroz no Uruguai, no Brasil, no Chile e no Peru. É líder aqui no Brasil também de açúcar, né, com Açúcar União, e segundo lugar em pescados com as marcas Pescador e Coqueiro, tá? E já em termos de receita, subiu quase 40%, chegando a 1,7 bilhão, resultados muito fortes da Camil. Voltando aqui para os IPOs, né, pessoal, a Lave Empreendimentos Imobiliários apresentou a CVM pedido de abertura de capital, a diretoria da Cyrela aprovou a venda das ações da Lave que eles detêm, lembrando que a Cyrela tem em torno aí de 45% das ações da Lave, né? A gente espera também um IPO de outra empresa que a Cyrela também tem participação, que é a Cury, né, que é uma das melhores construtoras do mercado aqui no Brasil, tá? Que a Cyrela participa através de uma joint venture. Já a Ambipar levantou 1 bilhão de reais, quase 1 bi 100, com a sua oferta inicial de ações. As ações saíram a 24,75 no topo da faixa indicativa e amanhã, segunda-feira, elas estreiam na Bovespa, o código AMBP3. Já falando um pouco a respeito do setor de bancos, né, pessoal, na última semana nós tivemos o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, falando em relação a essa questão de limite nas taxas de juros do cartão de crédito no cheque especial. Inclusive tem projetos na Câmara e no Senado também para esse tipo de limitação, e muita gente nos perguntando a respeito do que está acontecendo com o setor. Na semana passada eu também fiz um vídeo, se vocês procurarem, falando a respeito dos grandes bancos, né, a inadimplência vem aumentando, existe um risco disso da gente ter uma contaminação para o ano que vem, essa questão de diminuição do pagamento de dividendos, e não tem uma semana que não tem uma pauta negativa para os bancos, né? Seja com limitação de taxas e principalmente com a possibilidade aí de aumentos de impostos, tá? Então, assim, é provável que a gente continue, sim, com essas notícias, né, perambulando aí e rodando o setor, tá? Caso isso não aconteça, existe uma perspectiva de, quem sabe, os bancos começarem a andar mais e ajudar no Ibovespa aí se firmar acima dos 100 mil pontos. E ainda falando sobre bancos, na semana passada nós tivemos a Latam pedindo recuperação judicial nos Estados Unidos e constam lá nesse pedido, né, credores sem garantia, como credores sem garantia o Banco do Brasil e o Bradesco. O Banco do Brasil tem uma linha de 1 bilhão e o Bradesco de 416 milhões. Então não é positivo nem para o Banco do Brasil nem para o Bradesco, porque mesmo com esses valores provisionados, né, isso pode impactar nos resultados aí dos próximos trimestres. Falando um pouquinho de Banco Inter, o pessoal informou que os correntistas atingiram 6 milhões, né, no último dia 8 de julho, uma forte evolução em relação aos 2 milhões e meio do final do mesmo período do ano passado, tá? Então, em termos operacionais, pessoal, continua muito forte, né? A média de abertura por dia útil em junho foi de 16 mil contas, né? 16 mil contas diárias, tá? Então, essa parte operacional do Banco Inter continua vindo bem forte. Eu tinha feito também um vídeo, pessoal, caso vocês queiram dar uma olhada, o título é Small Caps Fora do Radar, falando a respeito da Panvel, né? E no vídeo eu tinha comentado a possibilidade de uma oferta de ações, isso acabou sendo afirmado, né, consolidado aí pela empresa, eles vão fazer uma emissão de ações que pode chegar a 1,2 bilhão de reais. Desses, 603 milhões são uma oferta primária, onde o dinheiro vai para a empresa, ela vai usar esse valor para investir, e a outra parte, 592 milhões, é a oferta secundária, né? São investidores, pessoa física vendendo, Petros, né, que é o fundo de pensão da Petro vendendo, e também a Quineia, né, que no ano passado tinha comprado as ações da IP Capital, tá? Eles vão participar da venda aí dessas ações. Uma empresa bem interessante para quem quiser dar uma olhadinha ali no vídeo, tá? Ações fora do radar Panvel, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Como sempre, vou deixar aqui o nosso site para quem quiser conhecer mais a respeito dos nossos produtos e recomendações. Temos o Top Fundos de Investimento, são recomendações de fundo de investimento, incluindo fundos imobiliários. O Invista em Ações, que são recomendações de ações por longo prazo. Carteira Dividendos, Small Caps, ações internacionais e assim por diante. O Carteiras Capitalizo, que além das recomendações de renda fixa, tem as recomendações do Top Fundos e do Invista em Ações, para quem quer montar carteira diversificada de investimentos, inclusive vocês podem encaminhar a carteira de vocês para a gente.
o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, day trade, swing trade, long short, e também tem as recomendações do Invista em Ações, então é para quem quer especular e montar carteira, e o Capitalismo Completo, que são todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar também a parte dos relatórios grátis, blog, o canal Telegram, e-books, relatórios grátis, vídeos, podcast, além de todos os nossos contatos para quem quiser bater um papo com a gente, né, pessoal? Podem mandar e-mail, podem nos chamar no WhatsApp ou dar uma ligada, que a gente tem o maior prazer em atender todo mundo. Um grande abraço a todos e uma ótima semana. Até mais!